Muito bom dia, querido irmão, querida irmã, que nos segue aqui nesta leitura orante do Evangelho diário. E que evangelhos nós estamos tendo para meditar nesse tempo de oitava da Páscoa. Hoje, quarta-feira. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns de nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. E esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta linda passagem do Evangelho segundo Lucas, ela é altamente didática e ela nos explica em detalhes qual é que foi o caminho que a igreja teve de percorrer para poder entender a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Porque de imediato a reação da igreja foi essa reação estampada no rosto dos 2 discípulos que se dirigiam ao povoado de Emaús. Diz a leitura de Atos que eles estavam tristes, abatidos, desesperançados, e comentavam a tragédia que havia acontecido com Jesus em Jerusalém naqueles dias.
Ou seja, eles não tinham percebido nada, absolutamente nada, naquela cena de Jesus no Calvário. Para eles tinha sido a derrota, o fim de tudo, o fim desse profeta poderoso em obras e palavras, como eles mesmos definiram Jesus. E a gente vai vendo que Lucas faz o percurso que a igreja realizou para concluir que Jesus estava vivo. Nesse percurso, duas coisas são essenciais. Primeiro, a escuta atenta da palavra e a sua compreensão correta. Segundo, o partir do pão. Comecemos pela primeira condição. Jesus Cristo vai, digamos assim, recordando todas as passagens da Sagrada Escritura que falavam do Messias, ou que falavam da salvação que Deus iria realizar para o povo. E Jesus vai explicando aos seus discípulos que o Messias não viria para ter glória nesta terra, para ter poder nesta terra, para se tornar um rei neste mundo. O Messias viria justamente para, por meio do seu sofrimento e da sua entrega, realizar a salvação da humanidade. Jesus então faz os seus discípulos enxergarem de maneira correta o tipo de Messias que Deus enviou ao mundo. Porque eles não estavam acreditando e não estavam conseguindo tirar nada de bom daquilo que tinha acontecido com Jesus, porque na mentalidade deles, nada daquilo poderia ter acontecido com o Messias. Onde já se viu o Messias terminar na cruz, no madeiro? A pior de todas as sentenças do Império Romano naquela época. A humilhação por excelência. É claro que isso não entrava na mentalidade deles, porque era uma mentalidade humana. Eles não haviam compreendido a mentalidade de Deus que estava presente nas Sagradas Escrituras, que apesar de eles conhecerem, eles não as tinham entendido. E Jesus chama eles de homens sem inteligência, uma frase até dura, e lentos para crer. Será que Jesus Cristo não chamaria nós também da mesma forma? Gente sem inteligência, gente lerda na compreensão? Porque até hoje tem católico, tem cristão que não entendeu quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um personagem bonzinho que apareceu na face da terra e que de livre e espontânea vontade morreu para salvar a humanidade. Aqui fica claro que Jesus foi entregue nas mãos dos homens, pelos próprios homens. Foram os líderes religiosos que entregaram Jesus. Isso os dois discípulos admitem, quando eles dizem assim, né? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. A igreja sabe muito bem por que e por meio de quem Jesus Cristo foi condenado. Até aí eles têm consciência. O que eles não têm consciência é de que a morte não seria a palavra final. Que Jesus retomaria a sua vida e por meio dele todos que crerem nele também viverão, não mais morrerão. Essa é a grande fé, é a grande notícia que nós temos. Nós não vamos morrer, meus queridos irmãos, mais. O nosso corpo vai fenecer, o nosso corpo vai desaparecer, mas não a nossa alma, não o que nós somos. Agora, é preciso ficar claro o seguinte: não bastou a explicação das Sagradas Escrituras. As explicações racionais não bastam para a gente reconhecer a presença de Jesus na nossa vida. O que foi decisivo mesmo foi o momento do partir do pão. Ali, quando Jesus parte o pão diante deles, os olhos deles se abrem de verdade. Quando eles participam da Eucaristia, juntamente com Jesus, à mesa, eles notam quem é que está diante deles e passam a crer em Jesus. Por isso que é fundamental a Eucaristia. Eu sei que nesses tempos de pandemia está difícil, ninguém está podendo frequentar as igrejas, comungar do corpo e sangue de Cristo. Eu sei que isso está sendo muito difícil para todos os católicos autênticos, verdadeiros, principalmente para você que nos acompanha, mas não deixemos de fazer a nossa comunhão espiritual com Jesus.
especialmente pela sua palavra. Por isso eu te pergunto, você se alegrou com a ressurreição de Jesus? Com essa Páscoa? Ou você ainda está dominado e dominada pela tristeza de tantas coisas ruins que estão acontecendo neste mundo? Em segundo lugar, eu te pergunto, e você está convidado e convidada a meditar sobre isso. Você tem por hábito ler, estudar, refletir a palavra de Deus? Antes dessa crise do coronavírus, você tinha o hábito de semanalmente, ao menos uma vez por semana, frequentar a Santa Missa, a Eucaristia, se fortalecendo do corpo e sangue de Cristo? Pense com carinho. Medite no seu coração. E agora, nós vamos rezar por todas as pessoas fragilizadas do mundo, especialmente aqui no nosso país, todas as pessoas que estão sendo atingidas por essa terrível doença. Vai no seu coração nos acompanhando nesse instante. Deus eterno e onipotente, descanso na fadiga, amparo na fraqueza. Todas as criaturas de vós recebem energia, existência e vida. A vós recorremos invocando a vossa misericórdia, porque continuamos a sentir a fragilidade da condição humana, ao passar pela experiência de uma nova epidemia viral. A vós confiamos os doentes e as suas famílias. Curai-os no corpo, na mente e no espírito. Ajudai todos os membros da sociedade a cumprir o seu dever e a reforçar o espírito de solidariedade entre si. Amparai e confortai os médicos e os profissionais de saúde que estão na linha de frente e todos os que prestam cuidados de saúde no desempenho do seu serviço. Vós que sois a fonte de todo o bem, enchei de bênçãos a família humana, afastai de nós todo o mal e dai uma fé sólida a todos os cristãos. Livrai-nos da pandemia que nos está a atingir, para que possamos retomar com serenidade as nossas ocupações habituais. E louvar-vos e dar-vos graças de todo o coração. Que você tenha um ótimo e abençoado dia. Aproveite esta jornada para meditar a palavra de Deus e rezar em seu coração. Até amanhã, neste mesmo horário.